Boa tarde, alunos. Esta semana vamos iniciar o estudo da sombra própria e sombra projetada de cilindros. O primeiro exercício que vou fazer é cilindro de revolução, ou seja, um cilindro reto. Vocês vão reparar que o estudo do cilindro é exatamente igual ao do prisma. Ou seja, um cilindro de revolução é igual a um prisma reto e o método que nós fazemos para o prisma oblíquo é igual ao cilindro oblíquo. Com a exceção que temos agora as bases circulares, que são circunferências, por isso vamos ter, tal caso como no cone, sombras de circunferências que podem dar circunferência ou pode dar uma elipse, dependendo da posição onde está a sombra. Pronto, então, eu vou fazer o exercício 9, que é um cilindro de revolução de bases horizontais com 4 de altura. Sabendo que o ponto O é 3, 4, 4, ou seja, um ponto betão 3. É o centro da base de menor cota e com 3,5 de raio. Foi o que eu fui fazer, cheguei aqui no O1, porque estamos a falar de uma base horizontal, por isso no O2 pus o plano horizontal f de alfa. No O1 fui fazer a minha circunferência com 3,5 de raio. Fui buscar o limite, não é, do diâmetro, tem aqui os limites, e agora vou pôr os 4 de altura, que diz que o cilindro de revolução tem 4 de altura. Pronto. Ou seja, a base superior de base de maior cota será esta. E então vamos dar-lhe o nome de f de alfa'. Ok? Pronto. Vamos fazer então a representação a mais escuro do cilindro de revolução. Não se esqueçam que no cilindro temos duas bases, ou seja, a linha e a sem linha, e ambas são coincidentes. Em baixo, na projeção horizontal, aqui da altura, ou seja, um cilindro é qualquer coisa assim, não é? E aqui é invisível, pronto. As duas bases vistas de cima são coincidentes, porque é um cilindro de revolução, ou seja, reto. Agora, vamos pôr a mais escuro, o que é que se vê? Tinham que pôr toda esta projeção frontal, é um retângulo, tinham que pôr a traço mais escuro, pronto. Não precisam de pôr o O linha, que é o eixo, a mais escuro, uma vez que é uma linha que está no interior do nosso cilindro, por isso fica como linha auxiliar. E depois tínhamos que pôr também a circunferência mais escuro, que agora, uma vez que eu já a fiz, vai ficar mais certa e vai ficar mal, não é? Mas pronto. Pronto, tinham que pôr ligeiramente mais escuro, claro que com o compasso é sempre mais complicado. Pronto, isto é a primeira parte do exercício. Vamos iniciar então a segunda parte do exercício, que é encontrar a sombra própria, não é? Do nosso cilindro de revolução. Como ao prisma reto, nós aqui, as bases são feitas, as retas tangentes são feitas com ângulos de 45 graus de abertura à esquerda na base. Porquê? Porque as diretrizes do cilindro são verticais, logo os seus planos tangente, luz, sombra também são planos verticais, que neste caso fazem uns 45 graus de abertura à esquerda com o eixo X ou o plano frontal de projeção. Pronto, sendo assim, os nossos pontos de tangência, basicamente se o meu diâmetro é assim, eu vou fazer 45 graus e fico logo com os pontos de tangência, não é? Que é este e este. E agora sim vou fazer os meus 45 graus a passar por estes dois pontos. 45 graus de abertura à esquerda, estão a ver? Estou a fazer 45 graus de abertura à esquerda. Aqui, este será o T1, estão a ver? E agora, no de baixo, T1'. Ou seja, o que é que nós sabemos? Que a partir do momento que temos as retas tangentes, não é? Os pontos de tangência são perpendiculares às retas tangentes, ok? Por isso, temos aqui T1 e T1', aqui vamos ter T1, e agora aqui não se esqueçam que temos duas bases, por isso temos dois pontos de tangência. T1 coincidente com T1', e depois podem pôr T1 duas linhas, coincidente com T1 três linhas. Claro que isto depois chega a um ponto, se quiserem dar aqui o nome T, L e R, pronto,
Aí não há uma obrigatoriedade, não é? Agora, onde é que está o T2 e o T2 linha? Está no primeiro plano, ou seja, na base de menor cota, não é? A base inferior do nosso cilindro, uma vez que à partida eu fiz as minhas retas tangentes na base também inferior, não é? Neste caso podiam pôr de um lado ou no outro. Eu normalmente meto sempre na de baixo. Pronto. Agora vamos fazer como no cone, vamos puxar estes pontos de tangência para encontrar as geratrizes, não é? Então, puxamos estes dois e puxamos os outros dois. Estão a ver que eu estou a puxar cada um para o seu plano para o seu plano horizontal, não é? Pronto. Por exemplo, este seria o T2 e este seria o T2 linha, não é? E este seria o T2 duas linhas e este o T2 três linhas. Pronto, ok? Agora, em baixo nós não representamos as geratrizes, porque as geratrizes é uma coisa assim, não é? Por exemplo, estão a ver de frente, se eu tenho isto, a geratriz é isto. Por isso, se eu estou a ver de cima eu não vejo, porque a geratriz é vertical. Mas aqui eu vejo-a. Então, como é que eu a represento? Já sabem, tudo que está para baixo do O é visível. Do O, que é o centro da minha circunferência. Tudo está para trás, neste caso, está escondido, está invisível. Punha atrasejado. Estão a ver? Pronto. Esta representação da geratriz que eu fui fazer é obrigatória. No cilindro reto é muito mais fácil fazer do que num cilindro oblíquo, claro. Agora vamos pensar. Então, sombra própria. A luz está aqui, o sol, não é? Sempre no canto, mais à esquerda possível, mais longe possível do eixo X. Por isso, a sombra própria estará nesta face curva, que eu aqui não vejo porque estou a ver de cima, mas consigo ver aqui na projeção frontal. Aqui não consigo ver porque está invisível, mas nesta curvatura, nesta pequena parte da curva eu vejo, por isso eu teria que pôr a mais escuro, está bem? Por isso, tinham que representar esta parte a mais escuro. Pronto, estão a ver? Até aqui é a segunda parte do exercício, é fácil, parecida à do cone, embora no cone tínhamos um vértice, não é? E os pontos da gente não são como aqui, mas têm as suas semelhanças, não é? Pronto. Está feito. Segunda parte do exercício. Terceira parte do exercício, sombra projetada. Então, agora o que temos de fazer? A sombra de cada ponto. Já não temos o V, mas temos o O, temos o O', temos o T, temos o T', temos o T duas linhas e temos o 3 linhas. Então, pronto, temos de fazer a sombra destes 6 pontos, ok? Pronto. Então, vamos começar. A sombra real destes 6 pontos. Claro que depois, se houver quebras, temos que fazer também a virtual de um ou do outro. Então, vamos começar pelo bolinha, por exemplo. Ok? Estou a ver? A primeira vez que eu estou a fazer, eu vou dar nome a esta reta, que é o L2 e o L1. Ok? Então, o primeiro de setar é aqui, e este será o OS1'. O OS2' estará, neste caso, vai estar sobre até o nosso plano horizontal. Estão a ver? Coincide. O OS2' está aqui. Este interessa. Vou assinalar. Agora vamos fazer no O2. Ok? Se estiver rigoroso, vai ter que dar um ponto do eixo X, a sua sombra. Porquê? Porque é um beta. E realmente dá. Coincidente com o OS1'. Está bem? Pronto. Já temos a sombra, então, do O' e do O. Vamos agora fazer a sombra dos T's. Estão a ver que estas retas tangentes já são coincidentes com os L's, com os raios de luz sombra, porque fazem 45 graus de abertura esquerda, ou seja, aqui não vou precisar de fazer as retas, os raios de luz sombra, mas vou precisar de fazer em cima, no T2, duas linhas, no T2, 3 linhas, no T2,
e no T2, linha. Vou fazer todos, está bem? Que é para já ter. Então vamos lá, vamos começar o primeiro. Por exemplo, o T duas linhas. Está aqui. Este será o TS1, duas linhas. O TS2, duas linhas, estará em cima. E já agora também vemos que o TS1, três linhas, está aqui e o TS2, três linhas, está lá em cima. Estão alinhados um com o outro. Estão a ver? Ok? Já temos mais dois pontos em sombra. Ok? E agora vamos para o T. O T fica lá em baixo, por isso vamos ter aqui certamente um ponto de quebra, não é? Então, o TS2 no eixo X, o TS1 na reta do raio luz-sombra que passa por T1. E agora, só falta deste. Então, aqui vamos ter o TS1 linha, o TS2 linha vai estar em cima, estão a ver? Pronto, já temos a sombra de todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Agora vamos ver aquela questão, o que é que nós temos que unir, o que é e como. Então pronto. Enquanto no cone nós sabíamos que entre o V e os T's era reto e entre o O e os dois T's era curvo e depois dependia como era a curvatura, isto é um cone. Agora no cilindro não é bem assim. Então no cilindro nós temos um O e temos um O'. Não é? Aqui vamos ter circunferência, aqui vamos ter circunferência e entre os T's, que pode ser T', depois T duas linhas e T três linhas, vamos ter retas. Então entre os T's temos retas. Entre os três correspondentes, ou seja, estes dois e estes dois. E entre este e este temos curva e entre este temos curva. É fácil perceber isso, não é? Então, este temos curva e depois reta, depois curva e outra reta. Então, vamos lá, entre estes dois temos reta. Então, já vou pôr a reta, embora eu saiba que aqui é tracejado no interior da minha figura, cheio fora. Aqui a mesma situação, é reta, mas eu preciso de uma sombra virtual. Então, a sombra virtual eu vou ter que prolongar, está bem? Porquê? Porque vou ter que prolongar a reta para encontrar a sombra virtual, neste caso vou encontrar do T. Senão eu não consigo fazer o ponto de quebra, não é? Então, este será o TV2, o TV1 está coincidente com o TS1'. Estou a ver que ao unir este com o virtual, fica-me aqui o ponto de quebra. Estão a ver? Que é este, está aqui. Então, faz, na verdade, em cima vertical, em baixo faz um ângulo 45. Pronto. E agora? Agora eu sei que entre este e este tem uma circunferência. Agora tenho que ver, eu estou a ver já que uma parte vai ser circunferência aqui e a outra vai ser elipse ali, estão a ver? E entre este e este terei uma elipse certinha. Pronto. Porquê? Porque este tem uma elipse que não há pontos de quebra e eu sei que é uma elipse porque está no outro plano de projeção que o da base. Neste eu sei que tem circunferência em baixo, a partir deste momento eu tenho uma quebra, ou seja, dá uma elipse. E agora como é que eu sei os pontos de quebra? Fazem a mesma coisa que faziam no cone. Vão ver aqui as medidas, ou seja, temos dois planos horizontais, um com 4 e com 8, fazem a mesma coisa para baixo. Nós sabemos que 4 vai dar no meio da circunferência, porque o O1 tinha 4, não é? E sabemos que o 8 vai dar ali mais em baixo. Então, eu vou pôr assim, interseção com beta 3, interseção com beta 3 linha, só para saber que este é o ponto de quebra da primeira base, que é esta base, e este é o ponto de quebra da segunda base. Ou seja, o que é que nós vemos? Que não há ponto de quebra na segunda base. Como eu vos tinha dito, dá uma elipse sem quebra. Mas há uma quebra na primeira base. E onde? Eu vou-vos dizer, então, se eu tenho aqui o ponto e outro ponto, a quebra é este ponto. Por isso, se eu agora for puxar este ponto e encontrar o seu
a sua sombra real no eixo X, já tenho o ponto de quebra, o segundo que preciso. Então, imaginem que eu dou o nome Q1 aqui e Q2. Podem dar. Ou podem não dar. Esperem. Tem que dar o nome ao ponto de quebra. Ou seja, o QS linha, neste caso. Mas agora não precisam dar na projeção horizontal e frontal do ponto. Pronto. Estão a ver que este ponto dá aqui. Então, eu já tinha aqui o QS e agora este é o meu QS linha. Estão a ver? Ou seja, o que é que eu sei? Se eu puser agora o centro da circunferência, o centro do compasso, quero dizer, aqui no OS, com o 4 de raio, que tem que passar por aqui e acabar ali. Vamos ver se isso acontece. Acontece. Estão a ver? Uma circunferência certinha. Agora, como eu sei que ela aqui é a circunferência, eu vou dar mais... Vou carregar mais aqui, na parte de fora, e aqui eu sei que é invisível, vou carregar menos e depois faço eu à mão o tracejado. Estão a ver? Ou seja, podem depois carregar também por cima se preferirem. Então, esta parte é reta, depois uma parte é circunferência certa. A partir deste momento eu sei que daqui a aqui é uma elipse. Claro, qual é a parte da elipse? É este bocadinho aqui. Estou a ver que isto é um terço. É um terço, aliás, não é um terço, mas é um bocadinho da nossa circunferência. Quanto muito eu vou poder fazer, vou poder buscar um ponto qualquer aqui. Convém buscar pelo menos um, para eu saber como é que é a curvatura. Vou buscar, por exemplo, este ponto. Viram que eu fiz à sorte. Podiam fazer com um ângulo específico. Pronto, vou buscar este ponto, puxo até a minha base e agora vou fazer os 45 para ver onde é que bate o ponto. Estão a ver que aqui começa a haver as faltas de rigor, porque é sempre difícil ver exatamente onde é que vem, porque são às vezes questões de milímetros, as retas entre si, as paralelas, não é? Pronto, estão a ver que é daqui, faz isto. Então, está aqui o ponto. Se eu desse o nome, que não dei, este é este ponto. Este ponto aqui, deixem pôr aqui uma circunferência, é este ponto, ok? Então, basicamente, eu sei que eu tenho que unir isto assim. Pronto, e vamos tentar fazer isto à mão livre, da maneira mais rigorosa possível, que é sempre complicado. Estão a ver? Pronto, uma parte da elipse. Eu neste caso tinha este ponto, já tinha este, só fui achar um terceiro ponto, ok? Pronto. Já tenho a base de baixo, a base inferior, a base menor cota. Agora tenho que fazer uma elipse entre estes dois pontos, ou seja, a elipse vai ser tudo isto, estão a ver? Por isso, pontos que eu tenho que ir buscar, este e este, não é? Com 3 pontos, em princípio, eu pelo menos já consigo fazer melhor a minha curvatura. Claro que vocês podiam fazer, ainda dividir mais, aqui mais um, mais outro. Vejam se têm tempo no exame ou no teste, neste caso no exame, para fazer isto com mais tempo. Se tiverem, quer dizer, para fazer isto com mais rigor, quer dizer, se tiverem esse tempo, acho que sim. Se não tiverem, não percam esse tempo. Então agora vocês sabem que não têm que puxar até à primeira base, porque nós já estamos a fazer a sombra da base superior. Ou seja, têm que puxar os pontos sempre até aqui. E este vai para ali, este está ali e este está ali. Então, só me falta ir buscar aquele. Os 45 graus a passar naquele. Certo? Pronto. Então. Mas falta-me passar aqui 45 graus neste. Não temos. Então, basicamente é fazer a sombra, depois de ter o ponto nas duas projeções. Estão a ver, este ponto está aqui e está ali na projeção 2. Imagina que era um nome... Agora, eu vou dar um nome neste. Este era o P1 e este era o P2. Estão a ver? Certo? Então, eu passo 45 graus de abertura à esquerda aqui e 45 graus de abertura à esquerda no P2. O primeiro de setar é este. Quando chega ali... Bem, certamente com rigor estaria ali, pois está. Temos ali o nosso PS. Estão a ver? Neste caso o PS2, não é? E aqui era o PS1. Pronto. Ou seja, eu sei que agora daqui vai para ali. Pronto. Agora vou fazer os outros. Eu não vou dar nome a todos, senão nunca mais saio daqui. Então vamos lá. O segundo é este. Estão a ver? É este ponto. Então tenho este.
porque este é o que vem daqui, estão a ver? Vai para ali e para ali. E agora o último que vem daqui e vai estar ali mesmo pertinho, não é? E está aqui, certo? Então vamos lá. Não se esqueçam, deixem-me tirar isto, senão vocês não vão perceber a curvatura. Não se esqueçam que a curvatura aqui é uma coisa ligeira, aquilo não faz assim logo, maluca, ou seja, tem que fazer aqui uma coisa assim, não é? E depois é que vai descendo. Eu aconselho vocês fazerem primeiro uma linha auxiliar e só depois é que carreguem, depois já terem o desenho, percebem? Estão a ver que às vezes a pessoa não acerta logo. Isto deve acompanhar a reta, não é? Estão a ver? Podem ajudar com a reta ali. A reta sabem que pode ajudar. E este é o ponto mais alto e depois vai descendo. Ponto mais alto, quer dizer, o ponto mais alto nesta parte, não é? Pronto. E agora sim, já tenho mais ou menos a minha elipse, estão a ver a coisa que dá? Então, aqui é tracejado, não se esqueçam. Por isso, se fizeram uma linha auxiliar, não se esqueçam que aqui é tracejado. Mesma situação aqui, tracejado. Quando chega ali, cheio. E agora cheio sempre. Estão a ver? Ali falhou-me. Depois de falhar, parece que nunca mais fica bem. É verdade. Pronto. Então ficava assim qualquer coisa. Uma elipse, uma parte de uma elipse, não é? Estão a ver que é uma metade. É metade da circunferência, fica em elipse. Outra parte entre os T's, reta, e depois circunferência e outra parte elipse. Identificar bem os QS, identificar as retas tangentes, saber onde é que são os pontos de quebra. Neste caso, não temos só uma base, temos duas, por isso temos que ver a quebra da primeira base e a quebra da segunda base. Estão a ver? E saber que eu estou aqui a fazer a sombra da primeira base e ali a fazer a sombra da segunda. Ou seja, quando vocês puxam os pontos, têm que saber se estão a puxar para a primeira base ou para a segunda. É a atenção a ter no cilindro reto e cilindro oblíquo. Mas agora, o que é que tínhamos de fazer? Para finalizar o exercício, pronto, era pintar, não é? Sabendo que isto era a minha sombra projetada, tinha que pintar isto tudo, não é? Dentro dos contornos. Claro que eu vou pintar muito mal, porque agora o importante não é isso. Vocês não pintem assim como eu, já sabem. Eu só vou para não ficar branco. Pronto. Ou seja, estão a ver que normalmente estas sombras projetadas são sempre manchas até grandes, que temos que pintar muito. Por isso, é uma boa maneira para nós treinarmos bem as manchas. Está bem? Claro que como este exercício às vezes demora tanto, a pessoa depois não quer perder tanto tempo a fazer isto. Mas no exame, deixem esta parte para o final, porque a apresentação conta realmente. Então, já sabem, pintar sempre fora da figura. Claro que no final, se quisessem, até podiam pôr isto agora mais escuro, não é? Porque agora tinham já tempo para isso. Pronto. Por isso, primeira, segunda, terceira fase do exercício e atenção àqueles pormenores. E ficava qualquer coisa assim, este exercício 9.